Eu queria que quando nós olhássemos as pessoas açorianas, quando olhassem para os bilhetes postais, identificassem logo a que ilha estávamos a falar. Seja bem-vindo, voltamos a ir ao encontro da tatuadora Diana Gomes, que criou recentemente bilhetes postais que representam os Açores e que estão de momento em exposição. Entre cores vivas e criatividade, são 2 bilhetes postais para cada ilha, com ilustrações próprias dos seus costumes, muitos deles desconhecidos. Depois existem mais 9, transversais a todas as ilhas, e outro comum a todos os conjuntos, que dá mote a um selo de envio nacional. Açores, riqueza minha, é o destaque de hoje. Difícil será escolher apenas um como favorito. São 28 bilhetes postais e um selo a representar os Açores pela arte de Diana Gomes. Através da sua passagem e vivência pelas 9 ilhas, pretende dar a conhecer a cultura e a essência de cada uma. Costumo dizer que sou uma apaixonada pelas 9 ilhas, já tive o privilégio de estar nelas todas e o que sinto é que quando volto a casa, à Ilha Terceira, tenho sempre vontade de voltar à ilha onde estive, ou seja, parece que ao ir a uma ilha não fica concluída aquela só ida, é necessário voltar lá, porque a nível cultural e de tradições são todas muito ricas e muito belas, e a nível de paisagens, portanto a necessidade de voltar lá e de aprender mais de cada uma delas faz com que eu também queira, de alguma forma artística, conseguir expor isso não só na pele das pessoas, mas também em papel. Com o avançar da tecnologia, quer recuar no tempo, valorizando a escrita, a ida ao correio e a ansiedade de esperar por uma carta, seja de que forma for, dá ênfase às formas de comunicação. Açores, riqueza minha é o nome da exposição agora patente. Podemos arriscar e dizer que para esta tatuadora, parar é morrer. Ou não tivesse ela lançado um livro em 2020 baseado nas tatuagens do ultramar, algo que não deixa de estar relacionado com este novo projeto. Os bilhetes postais relacionam-se diretamente com o livro através da escrita. Os bilhetes postais já são muito antigos, e então era uma forma de conseguir conciliar a parte de caligrafia e de enviar mensagens tal e qual como se fazia no tempo do ultramar, que era através dos aerogramas e das cartas. Daí que achei que era interessante a ideia de enviar mensagens escritas através de bilhetes postais. São 2 bilhetes postais específicos para cada ilha. Depois existem mais 9, gerais, que representam os Açores na totalidade e que acompanham cada conjunto. Tudo isto aliado a um selo comum a todo o arquipélago, também criado por Diana Gomes. Nos bilhetes postais gerais, quando criei, pensei na globalidade e da forma de mostrar os Açores ao mundo através deles. O bilhete postal dos Açores, que é o primeiro, que se chama Açores, riqueza minha, é exatamente uma réplica, digamos assim, do selo, que é uma jarra que contém um coração. Dentro do coração tem uma casinha, essa casinha é de lar, é da união que os Açores, no fundo, temos uns com os outros, as ilhas todas, e depois tem a hortense dentro da jarra, que é um símbolo também dos Açores. De certa forma, eu não queria deixar de demonstrar as nossas ilhas da forma como elas merecem. Portanto, o sentimento é de satisfação e é de orgulho, não é? Porque eu acho que é uma expressão bastante coerente e que demonstra realmente que as nossas ilhas são fantásticas e que devem ser visitadas por todos.
Tudo começou com a solicitação da realização de um workshop para complementar a apresentação do livro na Ilha do Corvo. Quando deu por si, já tinha 9 conjuntos de bilhetes postais, cada conjunto com 3, havendo um transversal a todas as ilhas, dando mote ao selo apresentado e lançado no dia 18 de abril. O selo é quase um complemento, é o ex-libris desta exposição e deste projeto que se alinha à apresentação do livro que foi lançado no passado ano 2020, em outubro. O selo é quase como o fecho desta projeção que eu tenho. Quando comecei a pesquisar como é que se fazia um bilhete postal e que componentes é que teria que ter um bilhete postal, também fui aos Correios buscar alguma informação, saber como é que se enviava um bilhete postal, que selos é que se utiliza para um bilhete postal. E aí deram uma informação de que eu poderia criar o meu próprio selo. E foi isso que eu fiz, eu avancei para a criação de um selo mesmo específico para esta coleção. Cada bilhete postal tem o selo de envio nacional desta artista, selo este que surgiu por mero acaso, mas o certo é que acabou por reunir todos os elementos considerados necessários pelos CTT. Assim se dá continuidade à valorização da filatelia açoriana. Vi que podia quase ter aqui um maxi filatélico, ou seja, existe um subscrito aliado aos bilhetes postais em concordância também com o selo. Portanto, poderá ser uma peça de coleção para os filatélicos e depois, além disso, houve aqui uma situação ainda que é um patamar mais elevado, que os CTTs criaram um carimbo comemorativo. Portanto, foi obliterado no dia 18 de abril com um carimbo comemorativo feito especificamente para este lançamento deste selo, o que eleva ainda o valor, digamos assim, do selo que foi criado. A escolha dos desenhos não foi fácil, apesar de ter sido um processo criativo bastante rápido. Leva 6 horas, no mínimo, para elaborar um bilhete deste cariz, cada um com elementos característicos das ilhas e com pormenores que os olhos não deixam escapar. Podemos deixar-nos levar pelas lendas do Corvo, pela rocha dos bordões, pela manta de retalhos ou até mesmo pela história do dia de São Vapor. A chamarrita, o bordado de palha, a maré de agosto, o moinho de vento ou ainda o chá e bolachas de São Miguel dão a conhecer muito para além daquilo que habitualmente é falado. Eu queria que, quando nós olhássemos as pessoas açorianas, quando olhassem para os bilhetes postais, identificassem logo a que ilha estávamos a falar. Mas também, de uma certa maneira, tentei ir buscar apontamentos culturais que eram menos conhecidos e estão em detalhe em cada bilhete postal que indica cada uma das ilhas. Segundo Diana Gomes, o piano da Ilha da Graciosa foi o mais difícil de fazer. Vemos aqui os Açores representados em tamanha riqueza essa de todos nós. Nos bilhetes postais gerais, temos, por exemplo, 4 estações num só dia, o culto ao Espírito Santo e a saudade, que se estende dos tempos de guerra até aos dias de hoje. Para o futuro deseja mais e mais, quem sabe inspirada na força e coragem de Brianda Pereira. Quer levar este novo projeto a todas as ilhas, estando já prevista uma ida ao Pico e Corvo. Através da realização de workshops, dá a conhecer a importância e história dos bilhetes e selos postais. Cada pessoa poderá escolher um bilhete e escrever uma mensagem para que seja enviada, ou então pode arriscar e recriar um pelo desenho. Portanto, agora o objetivo será levar o workshop dos bilhetes postais às 9 ilhas com a apresentação do livro. Eu já tenho algumas viagens agendadas e alguns workshops também aliados a essas apresentações do livro.
Para além de bilhetes postais, podem estender-se a quadros decorativos ou a tatuagens. O que importa é valorizar os Açores e a comunicação entre pessoas, seja pela escrita, pelo desenho ou arte de tatuar. Para além desta exposição na Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira, é possível encontrar estes elementos no estúdio Poison Tattoo, na loja Sapateia ou no núcleo filatélico de Angra. E é assim, com a valorização dos nossos artistas, que terminamos o programa de hoje. Até uma próxima oportunidade.